Obrigado, Letícia, por este momento de inspiração musical. E mais do que inspiração musical, é edificação na palavra do Senhor. Pois toda vez que nós nos reunimos para o culto, nós o fazemos em torno, em volta da palavra de Deus. E ela nos vem no momento do cântico congregacional, no momento de um hino especial, ou de uma música instrumental, das orações, e de maneira agora especial, neste momento do culto, através da palavra exposta. E a palavra de Deus para nós, nesta manhã, se encontra no Salmo número 67. Os irmãos têm aqui no boletim dominical a indicação do versículo 2, mas nós vamos ler todo o capítulo 67 do livro dos Salmos. Salmo número 67. E aqui nós encontramos estas palavras do Senhor: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Agora os irmãos lerão os versos pares daqui por diante. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. E a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. E todos nós juntos no último versículo: que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Disse há pouco que aquilo que nós fazemos no culto sempre gira em torno da palavra de Deus. E eu quero colocar para você uma pergunta que foi colocada num grupo de pastores do WhatsApp, do qual eu participo, e a pergunta é esta: você sabe todos os nomes da Bíblia na ordem em que os livros estão ali colocados? Todos os livros da Bíblia, o nome de cada um deles, na ordem em que eles estão. Quantos sabem? Levante uma de suas mãos, vamos ver. Temos um bom número. Bom número. Muito bem. Ótimo. Parabéns a todos vocês. Porque nós sempre estamos aprendendo. A coisa mais difícil, naturalmente, é saber todos os nomes dos livros da Bíblia na ordem alfabética. Aí a coisa é diferente. E você vai ter que começar, talvez, com Atos, Apocalipse. Aí a coisa confunde geral. Mas nós já fomos criados com a palavra, especialmente aqueles que foram criados com a educação cristã, numa igreja local. Nós procuramos conhecer esses nomes, mas alguém colocou-os da seguinte maneira, para nos ajudar a memorizar. Era uma vez. O Senhor Gênesis e o Senhor Êxodo, passeando no caminho, viram Levíticos contando os números de Deuteronômio. Enquanto isso, Josué estava à espera dos juízes para irem ver Rute, que clamava em alta voz: Samuel, Samuel. Com o grupo vinha o primeiro e o segundo dos reis de Crônicas para visitarem Esdras, Neemias e Ester, a fim de se compadecerem do sofrimento de Jó, seu irmão. Nesta visita, perceberam que o Senhor Salmos estava a ensinar seu filho os provérbios concernentes a Eclesiastes e cânticos de Salomão. Curiosamente, isto coincidiu com um período em que Isaías e Jeremias estavam mergulhados em lamentações por causa de Ezequiel, Daniel e seus amigos. Naquele tempo, Oséias e Joel não estavam por perto. 3 dias depois, Amós, Obadias e Jonas viajaram no mesmo barco com Miqueias e Naum para Jerusalém. Além do mais, Abacuque visitava Sofonias, que o apresentou a Ageu, um amigo de Zacarias, cujo primo era Malaquias. Imediatamente após conhecermos a velha tradição, Mateus, Marcos, Lucas e João praticam atos de bondade para com os romanos, que foram por 2 vezes a Corinto para ver como eles estavam.
e como estavam os gálatas que viviam ali. Naquele mesmo período, os efésios perceberam que os filipenses estavam próximos dos colossenses. Nisso enviaram 2 cartas aos tessalonicenses para as fazerem chegar aos timóteos, que haviam ido à casa de Tito para ensinar Filemão, seu irmão mais jovem, a ler e ensinar aos hebreus. Ao ouvir isso, Tiago pediu 2 vezes a Pedro para explicar como são as 3 cartas de João. Enquanto isso, Judas se impressionava com a visão antecipada do final do mundo revelada em Apocalipse. Pronto. A gente chama isso de técnica mnemônica, isto é, aquela técnica para fazer você memorizar algumas coisas, e aqui nessa sequência, colocando entre um e outro livro da Bíblia uma palavra, uma frase, especialmente assim, engraçada, nos ajuda a colocar em sequência os livros da palavra. Mais uma contribuição para a nossa cultura bíblica em geral, mas é sempre bom que a gente conheça os livros da Bíblia na sequência em que eles estão. Até porque, no momento de leitura bíblica de toda a congregação, nós vamos diretamente ao ponto, vamos diretamente àquele livro que nós queremos encontrar. Certa vez conversava com o saudoso pastor Davi Gomes, cujo centenário de nascimento será observado no mês de maio, e ele me disse: Fausto, eu não tenho a Bíblia na cabeça. Eu não tenho, mas eu tenho a cabeça na Bíblia. Então, quando alguém diz alguma coisa, eu sei, fica do lado direito, bem em cima, eu vou direto lá e eu encontro. Isso acontece com praticamente todos nós, não é? Poucos são aqueles que podem, com muita precisão, chegar àquele livro, àquela epístola de uma vez só, mas sabe exatamente, olha, eu não posso não saber onde está, mas eu sei que fica do lado esquerdo, bem embaixo. E na medida em que nós usamos a nossa Bíblia, lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós a conhecemos tão bem que ela se torna membro quase que do nosso corpo e do nosso raciocínio. E quando alguém nos dá uma outra Bíblia para a gente usar, é um sufoco. Porque você já não encontra aquele versículo exatamente à direita, onde você acha que ele vai estar. Numa outra versão, ele pode estar, inclusive, com palavras diferentes. E aí chega o momento em que você tem dificuldade de encontrar mesmo. Mas a sua Bíblia, ou como alguém já disse, a minha velha Bíblia, isto é, aquela com a qual eu convivo todos os dias, a qual eu leio todos os dias, essa Bíblia se torna parte de todos nós. Todos nós aqui, como você também, internauta, neste momento em que você participa deste culto. Irmão, o Salmo número 67, eu tenho certeza, quando você o leu agora comigo, você se lembrou de um outro trecho da palavra de Deus, pois esse outro trecho está aqui retratado, que é a chamada bênção araônica, de número 6, 24 a 26, com a qual inúmeras vezes nós concluímos, e não apenas nós, mas as igrejas em geral, concluem os seus cultos na hora da bênção. Há diferentes bênçãos na palavra de Deus, há diferentes versículos que fazem também o papel de bênção, porque transmitem uma palavra final do Senhor a nós, no término de um culto, e a bênção araônica é uma delas. Em número 6, 24 a 26, retratada esta bênção no Salmo número 67. Foi uma bênção que Deus deu a Moisés para que ele passasse a Arão e Arão passasse aos seus filhos, a fim de que os seus filhos abençoassem o povo de Israel. E aquela bênção diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós, quando fazemos, ou lemos, ou recitamos esta bênção aqui nos nossos cultos, nós a colocamos na primeira pessoa do plural, a fim de todos sermos incluídos. E então dizemos: o Senhor nos abençoe e nos guarde, e assim por diante. Mas é a mesma bênção, aqui retratada pelo salmista, e a palavra nos diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E há uma pausa, como de fato é a palavra selá, e ontem à noite, a nossa juventude, no seu
culto, mais uma vez, trabalhou em cima desta frase. Isto é, o culto era um selá, um momento de reflexão, porque selá é uma pausa para reflexão, para meditação. O irmão Donaldo, Edione, eu e outros irmãos que já participamos de reuniões do Conselho Geral da Aliança Batista Mundial, sabemos que durante um bom tempo, talvez ainda esteja assim, eu não sei, nós tínhamos durante as várias ordens de culto um momento chamado de silêncio, era uma espécie de selá, quando a gente procurava refletir em cima daquilo que havíamos acabado de cantar, ou havíamos acabado de ouvir, ou de refletir, ou de meditar. Em muitas igrejas é comum que após o culto, durante o pós-lúdio, você tenha mais um momento de selá, mais uma pausa para reflexão, a fim de que você medite em cima daquilo que você acabou de ver e acabou de participar do culto. Você não termina o culto e já sai correndo, você procura absorver alguma coisa através de um momento de reflexão, de um momento de pausa. Outros entendem que este selá ou pausa tinha a ver com uma elevação musical, ou então uma pausa musical. Em algumas versões da palavra, nós lemos, ao invés de pausa, é colocada a palavra interlúdio, em algumas das nossas versões na língua portuguesa. Mas, de qualquer maneira, é um momento de se parar. E aqui, dentro deste salmo, este é o primeiro selá, a primeira pausa. Isto é, para que o povo de Deus, lendo os versículo número 1, pudesse apreender exatamente o que é que a palavra estava passando. E o que ela passa é simples. Há uma petição, uma súplica pela bênção de Deus. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E alguém poderia até perguntar, mas não é a mesma coisa? Não necessariamente. Quando nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, nós estamos como aquela pessoa a quem Jesus se referiu, aquele pecador no templo que, na hora de orar, ele não teve coragem, não teve nenhuma ousadia sequer para levantar os seus olhos na direção do Senhor, mas apenas batendo no seu peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. É a nossa pecaminosidade que é trazida à luz pelo Espírito Santo de uma tal maneira que nós nos sentimos carentes da misericórdia de Deus. Aliás, a palavra misericórdia, nós a usamos muito em nosso país, em momentos assim de graves situações, até pessoais. Ou quando você ouve alguma coisa que é muito dura, você diz misericórdia. Ou se você assiste na televisão a alguma cena difícil, você diz misericórdia, isto é, Senhor, tenha piedade, tenha piedade. E em termos pessoais, nós, confrontados pelo Espírito Santo com a nossa pecaminosidade, dizemos a mesma coisa: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu nada mereço, eu sei disso, Senhor, tem misericórdia de mim. E imediatamente o salmista continua: e nos abençoe. Não apenas, Senhor, tenha misericórdia de mim, mas também coloca sobre mim a tua graça, a tua bênção, Senhor. Agracia-me, Senhor. Agracia-me, Senhor. Eu preciso da tua bênção. É o que fazemos, por exemplo, quando viajamos. Pelo menos desde a minha infância, meus pais nos acostumaram, a mim e as minhas irmãs, com esse tipo de procedimento. Antes saímos de casa para qualquer viagem. Depois que as malas já estavam todas fechadas, todas elas colocadas na sala, antes de nós sairmos de casa, meu pai fazia uma oração. Geralmente ele era quem orava. E pedia a Deus a bênção da sua proteção para aquela viagem. No retorno, a mesma coisa. Pedíamos a bênção quando vínhamos de lá para cá. E chegando à nossa casa, orávamos com as malas ainda na sala, agradecendo a Deus a bênção que Ele colocou sobre nós durante a viagem. Então você pede a Deus misericórdia, porque você se vê limitado ou limitada, um pecador, sem qualquer merecimento,
E ao mesmo tempo você diz: Senhor, além de teres misericórdia de mim, por favor, abençoa-me nesse empreendimento. Abençoa-me nesta atividade que eu vou começar agora. Abençoa-me nesta iniciativa que eu vou ter de tomar, ou decisão que eu terei de tomar neste momento. Abençoa-me, Senhor. Coloca a tua bênção, agracia o meu coração, o meu raciocínio neste momento. É o que fazemos quando estudamos para uma prova. No momento da prova, pedimos a Deus o quê? Bênção. Bênção. Bênção de uma memória ativada, para que eu possa lembrar. Porque muitas vezes a tensão de uma prova, o nervosismo, levam-nos a começar a esquecer algumas coisas. Então, Senhor, dá-me calma, dá-me a bênção da calma, dá-me a bênção de uma memória ativada, dá-me a bênção de poder entender todas as perguntas. Isto quando estudamos. Eu me recordo de um dos professores do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, pastor Reinaldo Purim, que muitos aqui o conheceram, grande teólogo batista brasileiro, homem extremamente inteligente. E certa ocasião, numa prova, antes de começar a prova, um colega disse: professor, podemos orar para pedir a bênção de Deus? Ele disse: poder, pode. Agora, lembre-se o seguinte: quem não estudou, que o Espírito Santo não trabalha no vazio. Se você não tem nada na cabeça, até pode orar. Por misericórdia, não por bênção. Pede misericórdia, pede graça. Mas na realidade nós devíamos ter este hábito de suplicar misericórdia do Senhor e a bênção do Senhor o tempo todo. Quem não precisa da misericórdia dele? Todos precisamos. Nas nossas ações, nas nossas decisões, quantas vezes desastradas. Senhor, tem misericórdia de mim agora que eu vou ter de enfrentar a continuação, o encaminhamento desta minha decisão errada. Mas, sobretudo, abençoa-me, Senhor. Eu preciso da tua bênção e da tua graça. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É a continuação do versículo número 1. Isto é, que o rosto do Senhor esteja resplandecendo sobre nós. Claro, nós estamos aqui usando toda a nossa linguagem humana, olhando para o céu, de onde vem o nosso socorro, olhando para o Senhor, cujo rosto queremos brilhe sobre nós. Mas pela graça de Deus, segundo o Senhor Jesus, nós já temos em nós o Espírito Santo que nos guia, que nos conduz em tudo aquilo de que nós carecemos em termos da liderança dele. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Não há uma única verdade na sua vida e na minha vida na qual o Espírito Santo não nos possa guiar. Não há uma única verdade na sua vida e na minha vida para a qual o Espírito Santo nos possa guiar. Então desenvolvamos este hábito salutar de pedir do Senhor a sua misericórdia e suplicar dele também o seu rosto brilhando por nós, a bênção dele. E aí vem o primeiro selá, a primeira pausa, para nós refletirmos. Eles refletiam assim. Naquele momento havia uma pausa, talvez um interlúdio musical, como disse, talvez uma elevação no tom da música, fosse o que fosse, naquele momento havia uma pausa, uma quebra na sequência, exatamente para que houvesse a oportunidade de se refletir naquilo que se acabava de dizer ou de ouvir. No caso, eles tinham acabado de pedir a Deus misericórdia, bênção e a iluminação do rosto do Senhor. Então eu quero agora absorver isto. Eu quero agora receber isto no meu coração. Eu quero ser empoderado por esta presença poderosa da minha vida. Então eu não vou falar mais nada, eu não vou ouvir mais nada, eu vou apenas meditar, pausar em silêncio. O que é um exercício que nem sempre é fácil. Eu, por exemplo, se tenho de pausar para a oração com música suave, eu tenho dificuldade. Porque a minha cabeça vai com a música. E se eu conheço a letra, eu saio cantando a letra
na minha memória. Para eu pausar mesmo, tem que ser um silêncio completo. Nada em volta. Nada. Mas é assim que eu sou, é a minha maneira de ser, assim que eu fui construído. Você talvez tenha um outro tipo de construção. Quando eu estava com 12 para 13 anos, estava preparando o meu primeiro sermão para proferir em público. E um pastor que estava perto de mim, lá em Bauru, não era meu pai, ele disse, olha, você deve fazer o seguinte, você medita no texto colocando um disco. Sabe aquele disco LP enorme, né? Que hoje em dia tem muita gente que nem sabe o que é LP. O que é LP? LP não é nome de ninguém, não. Era o chamado long playing, quer dizer, aquilo vai tocando o tempo todo. Ele disse, coloca um disco, aí você, com a música suave, Deus vai falando ao seu coração. Mas eu não consegui. E quem falava era quem cantava, ou quem falava era quem estava tocando. Eu disse, não, para mim tem que ser silêncio completo. Já há outras pessoas que com a música de fundo conseguem produzir intelectualmente de uma forma extraordinária. Pode ser o seu caso. Mas seja o seu caso com música, ou o meu caso sem música de fundo, o importante é a prática do silêncio, da reflexão, para você absorver aquilo que Deus está falando ao seu coração. Você lê um texto bíblico, ele lhe impacta. Então você para por um instante e permita que aquele texto fale ainda mais a você. O que ele falou de início foi uma primeira lição, mas outras lições estarão vindo na medida em que você se aquieta diante de Deus. É o que os leitores desse salmo fizeram logo após o versículo número 1. Pausa. Ou como diz outra versão, interlúdio. E aí então continua. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Qual era então a finalidade de se pedir a graça do Senhor, a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor e o rosto dele resplandecendo sobre nós? Era para que as nações conhecessem os caminhos do Senhor e a salvação dele entre todas as nações. Os caminhos, eu diria, mais do que a palavra, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Os caminhos do Senhor têm a ver com a maneira como a sua palavra é implementada, encaminhada, executada na sua vida e na minha vida. Nós podemos ser leitores da palavra o dia todo, mas Tiago diz que não basta apenas ler a palavra, é preciso praticar a palavra. Quantos há neste mundo que leem a palavra, conhecem a palavra, decor e salteado, como dizemos, mas não praticam a palavra. São apenas ouvintes da palavra, são apenas leitores da palavra, mas não são praticantes da palavra. Então, se assemelham àquele que se olha no espelho e depois vai embora e se esquece daquilo que viu no espelho. E é fato. Quantas vezes a gente pode não perceber exatamente o que está no nosso rosto, porque olhamos, rapidamente contemplamos e saímos. Tem um amigo que estava fazendo uma viagem, e a certa altura dessa viagem, que era um voo, ele foi ao toalete do avião. Na volta, ele disse a uma das comissárias, olha, eu perdi meus óculos. Não consigo encontrar lá no toalete. Se algum passageiro encontrar óculos, por favor, converse comigo. São os meus óculos. Ela disse, o senhor já colocou o dedo no seu nariz? Estavam lá. Ele olhou, viu, saiu, esqueceu que estava lá. É assim aquele que lê a palavra, ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Ele logo se esquece, logo se vai. O salmista diz que o teu caminho seja conhecido e a tua salvação também entre todas as nações. Irmãos, quando Deus nos abençoa, é para que através de nós os caminhos dele e a salvação dele sejam conhecidos de todas as pessoas. Nós não somos abençoados apenas para sermos abençoados, nós somos abençoados para sermos
bênçãos nas mãos do Senhor. Foi o que ele disse a Abraão: eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. A bênção não é para ser assimilada por nós, não. Ela vem para nós e através de nós, ela vai para outras pessoas que glorificam a Deus, que veem a mensagem de Deus, que conhecem os caminhos de Deus, através desta bênção sobre nós. E responsabilidade nós temos diante do Senhor para com esta bênção. A bênção de conhecermos e caminharmos nos seus caminhos. A bênção de proclamarmos a sua salvação, porque fomos inicialmente abençoados pelo Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, está sendo abençoado, abençoada por Deus. Ao terminar este culto, apenas este momento de culto, não uma adoração, porque a sua vida deve ser uma adoração a Deus, você vai levar essa bênção para outras pessoas. E às vezes você não vai dizer uma única palavra, mas a sua maneira de ser vai passar esta bênção. Porque as pessoas estão observando você e a mim o tempo todo, e sabedoras de que nós seguimos a Jesus, elas vão procurar ver Jesus em nós. O salmista diz: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. É o convite do Salmo a uma adoração cósmica, por assim dizer, para que todas as pessoas, em todos os lugares, todas as nações, todos os povos, louvem a Deus, clamem a Deus, proclamem a Deus, exultem ao Senhor e de alegria cantem na sua presença. Irmãos, observam que há um crescendo de raciocínio aqui. Misericórdia de Deus, bênção de Deus, rosto de Deus, caminhos de Deus, salvação de Deus, louvor a Deus em todas as nações. E como será glorioso o dia em que todas as pessoas, em todos os lugares, levantarem a sua voz para o Senhor, e o proclamarem e clamarem diante dEle, e o exaltarem, o adorarem na beleza da sua santidade. É um raciocínio que o salmista nos apresenta. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Mais uma pausa. Mais um interlúdio. Na primeira pausa, vamos refletir na misericórdia, na bênção, no rosto de Deus. Nesta segunda pausa, nos caminhos de Deus, na salvação de Deus e no louvor a Deus entre todas as nações. Mais uma vez, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. E agora, Senhor, abençoa a terra, que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Bênção sobre nós e bênção sobre a terra que Deus criou, para que ela dê o seu fruto que nos alimente, o seu fruto que nos cure, o seu fruto que nos abençoe. E temam a Deus todos os confins da terra. Então, na bênção e na misericórdia sobre nós, o mundo vê a salvação de Deus, o mundo louva a Deus, o mundo teme a Deus. Então somos aquilo que um dos nossos hinos diz: somos um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Faze-me um vaso de bênçãos para mim, ó Senhor, para você, meu irmão e minha irmã. Um vaso que leve a mensagem de amor. Eis-nos, estou colocando todos nós aqui, submissos ao teu serviço. Tudo nós te consagramos. Agora, Senhor.